que a pandemia está longe de terminar, né? Mas o auxílio emergencial que permitiu a milhões de brasileiros enfrentar as dificuldades da pandemia com uma ajuda extra, esse sim acabou e está fazendo muita, mas muita falta para milhares, milhões de pessoas. Os especialistas alertam que o governo precisa respeitar o teto fiscal, mas que é possível abrir espaço para atender essa população nesse momento de muita necessidade. As mulheres, chefes de família, são as mais atingidas. Nossa equipe acompanhou o dia a dia de algumas dessas mulheres durante o mês de janeiro, o primeiro mês sem o auxílio de emergência. Essa reportagem especial é do Danilo Vieira e da Maria Morgante. Segunda-feira, 4 de janeiro de 2021. É o começo do ano, é o começo da luta. O que você está vendendo aqui? Eu vendo pano de chão, pano de copa. Eu vendo máscara, biquíni, cueca, meia. Recebeu auxílio? Recebi. Recebeu quanto? 1.200, que eu tenho 2 filhos. Me ajudou em casa, na comida, me ajudou na vestimenta, me ajudou a pagar as contas da casa. A vida dessas mulheres, os primeiros dias de janeiro, foram marcados por uma certa tensão. A angústia de não saber como vai ser o primeiro mês depois do fim do auxílio. A gente tenta, faz a propaganda, chama na voz, olha a promoção, mas não sabemos o que vai acontecer. As mulheres, elas são mais afetadas tanto pela característica do emprego que elas têm, né, que já está mais sujeito ao tipo, à natureza dessa crise específica causada pela pandemia, como também pela dificuldade em conciliar as suas tarefas domésticas com as suas carreiras, as suas outras atividades profissionais. Já vendeu alguma coisa? Graças a Deus eu vendi um top. Quanto é que era? R$10. O auxílio ele foi relativamente generoso, quando ele estava cheio ele era 6 vezes o valor do Bolsa Família, depois caiu para 3 vezes, então uma perda de renda muito grande no espaço de tempo, assim, repentina, então elas são de fato bastante afetadas. Janeiro avança trazendo mais incertezas e boletos. Um deles, o aluguel. O aluguel já venceu esse mês? Não, vence dia 15. Vence dia 15. Você vai ter esses 500 dia 15? Eu dependo da rua. E agora, esse mês agora? Eu tô com a metade do aluguel até agora e meu aluguel vence semana que vem. E 2 cartões, que até mesmo eu não consegui pagar na pandemia. Sem o dinheiro do auxílio, esse mês, tudo que vier depende de quanto o trabalho vai render. Só que na pandemia tem rendido muito pouco. Que dia da semana e do mês é hoje? Segunda-feira, dia 11. Você já vendeu bem esse mês? Não, na verdade não. Ao longo de 9 meses, o auxílio emergencial injetou na economia o equivalente ao que foi pago em 9 anos de Bolsa Família. Aproximadamente 68 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial. Em novembro do ano passado, 3 milhões de domicílios sobreviveram apenas com o dinheiro do benefício. A pobreza no Brasil caiu, apesar da pandemia, caiu de 11% da população com renda abaixo de R$250 por pessoa para 4,5%. Em setembro, quando o auxílio estava pleno, já foi para 8,5% em novembro, com auxílio à metade, e a nossa projeção é que chegue a 12,8% em 2021. Quinta-feira, 21 de janeiro. No orçamento já está faltando dinheiro para comprar comida. Ontem eu fiquei indignada, porque eu fiz o meu biquinho com as minhas tranças e eu paguei R$27 num 5 quilos de arroz. Porque depois que saiu o dinheiro do auxílio emergencial, tudo aumentou. Não deu para comprar fruta, não deu para comprar legume. A gente não está tendo escola, as crianças estão em casa o dia inteiro. A gente precisa manter as crianças em casa, a gente precisa manter uma alimentação para eles bacana. Na casa da Dirlene, onde a geladeira está vazia, a única refeição garantida é a do peito. Eu não tenho alimentação adequada assim para dar para ela. Não só para ela, como para os outros, né? E assim, então ela mama ainda. O que você toma de café da manhã, Pedro? Às vezes a minha mãe faz torrada até a hora do almoço. E às vezes não tem almoço não. Não? Quando não tem almoço, o que vocês fazem? Farinha com açúcar. Vocês comem o quê? Farinha com açúcar. A perspectiva no horizonte delas é a da desigualdade.
Entre demissões e contratações, o Brasil fechou 2020 com um saldo positivo de 142 mil vagas. Entre os homens, esse número vai para 230 mil. Mas quando a gente considera apenas as trabalhadoras mulheres, a tendência se inverte. E o número de demissões ultrapassa muito o de contratações. Muita esperança no seu coração, muita saúde. É o que a gente precisa, tá? Se a informalidade tem sido um caminho, a carteira assinada ainda é um sonho. Hoje, a Ariel mandou imprimir 10 currículos para entregar. Você está procurando um emprego como o quê? Como qualquer coisa, onde estiver dando emprego. Os novos presidentes da Câmara e do Senado assinaram nesta semana uma declaração prometendo estudar a retomada do auxílio. Mas o governo federal tem dito que o Brasil está no limite do seu endividamento. Seria possível retomar o benefício agora? A gente precisa achar o nosso caminho de conciliar o abismo fiscal com o abismo social, pegar esse caminho do meio. Eu acho que o auxílio já mostrou do que é capaz, a gente precisa dosar, regular ele para a gente fazer essa travessia de 2021, antes da vacina. A gente, na verdade, deveria estar pensando também em maneiras de reestruturar o nosso orçamento público para até criar um espaço para um programa mais amplo de proteção social de maneira permanente. Porque esse problema de informalidade no mercado de trabalho, a desigualdade, a oscilação da renda dessas famílias na base, não é algo que vai passar nem com o fim da pandemia. É alguma coisa que, inclusive, vem de transformações mais profundas no mundo inteiro. A vacina já chegou, mas ainda não foi aplicada. Então a gente ainda está em emergência. Eu acho. Enquanto a gente está em emergência, a gente precisa ser socorrido. Com auxílio, com um bom estudo, com uma qualidade melhor de vida. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com os presidentes da Câmara, deputado Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir exatamente isso, a continuidade do auxílio financeiro a brasileiros que tiveram a renda muito afetada pela pandemia. Guedes disse que o governo pode manter o auxílio emergencial para famílias que não recebem o Bolsa Família, mas reforçou que isso deve ser feito com responsabilidade fiscal. Quando a prioridade é a saúde, a gente sabe que tem que criar um estado de exceção e saímos do estado normal. Agora nós temos que fazer um movimento em direção à normalidade. Se a pandemia persiste, recrudesce, nós vamos agir com a mesma decisão com que agimos antes, dentro de marco mais robusto. Se nós dispararmos as cláusulas necessárias, dentro de um ambiente fiscal robusto, já mais focalizado, em vez de 64 milhões, pode ser a metade disso, porque a outra metade já retorna para os programas sociais já existentes. Isso nós vamos nos entender rapidamente, porque a situação do Brasil exige essa rapidez. Exige muita rapidez.